Quero saudar os irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Rapaz, tem sido muito bom esses dias aqui, né? Nós estávamos conversando, o pastor Alexandre, a pastora Luciana. Esse ano eu completo 34 anos de ministério. Dos 34 anos, 2 anos eu servi como pastor num estado do Brasil chamado São Paulo. 26 anos, mais ou menos, servi como pastor num outro estado do Brasil chamado Paraná. E nos últimos 6 anos eu venho servindo no estado do Rio de Janeiro como bispo. E esse provavelmente é o meu último ano como bispo, né? É um ano de definições. A gente não sabe se vai ser reconduzido por episcopado ou se chegou um outro tempo, né? Alguns anos atrás, um bom tempo atrás, um amigo muito conhecido falou que Deus nos traria à Europa, para estar na Europa. E nós tivemos algumas vezes depois disso. Quando ele falou, a gente não tinha contato nenhum na Europa, né? E daí, quando alguém fala alguma coisa, para você não parecer descrente, você fala amém, né? Mas por dentro você fala assim, tá, que vai acontecer, né? Quando você conhece alguém que já fez isso, por fora você mete uma banca de crente, mas por dentro é incrédulo de verdade, né? Vira para quem está do seu lado e fala assim, fica preocupado não, Deus te transforma, né? E a gente estava lá, naquela, amém, amém, mas eu não conhecia ninguém na Europa. Para nós, no Brasil, né, você entregar a profecia mais fácil, ainda mais no estado do Paraná, você vai ser missionário no Paraguai, porque a gente já vai para o Paraguai para Muambá mesmo, comprar coisa, né? Então, você ir pregar para o dono da loja pensando em ganhar desconto é a coisa mais fácil do mundo, né? Não, dá um desconto aí que Jesus vai te abençoar, né? Semeia na minha vida, né, Marcelo? Semeia em mim, a terra é fértil. Então, a gente pensava, na América Latina, tranquilo, Estados Unidos, tranquilo, né? A gente sempre tem um brasileiro que fugiu para lá, né? Que a gente conhece. Agora, na Europa, a gente não conhecia ninguém. E depois de um tempo, Deus nos falou, eu e minha esposa, a pastora Cláudia, e venham quarta-feira, queridos, vocês vieram para me ouvir, vocês vieram no dia errado, vem quarta-feira, que ela que é a boa pregadora, né? E nós estávamos vindo para cá, visitar um outro discípulo, que na época residia aqui em Portugal, e no caminho, Deus falou com a Cláudia que nós teríamos participação em algumas nações, na obra missionária, na obra de avivamento, nas nações, e uma das nações era Portugal, né? E, na época, Deus falou que Portugal seria a porta de entrada de um novo avivamento para a Europa, e, a partir daqui, várias nações seriam alcançadas. E a gente veio, fizemos vários atos proféticos naquele tempo. Aqui, nunca imaginamos que Deus enviaria o Alexandre e a Luciana, né? 2 filhos que a gente pegou para criar já crescido, né? Foi brincadeira, nós estávamos com a igreja em franco crescimento, por causa da visão que Deus havia nos dado, e o Alexandre havia estudado com um filho na fé nosso, o pastor Cezinha Cita, que vai estar aqui em junho, né? Julho, vai estar aqui em julho. Daí, através do Cezinho, o Alexandre entrou em contato com a gente, falando, pastorzão, eu quero andar com o senhor, eu quero aprender com o senhor. Eu falei, então vem. Ele falou, como assim? Eu falei, cara, você mora em São Paulo, eu moro no Paraná, só tem um jeito de você andar, ou eu vou para aí, ou você vem para cá. Como quem quer andar é você, vem você. Né? Daí ele já colocou o primeiro empecilho. Não sei se vai dar, né? Eu falei, porque, não, é alguns imprevistos. Quem já disfarçou? Na verdade, ele estava sem grana, mas quem já disfarçou para não querer falar a verdade das coisas? A gente fala até, é dinheiro, você fala, não, é tempo,
né? Deixa de mentir, fala a verdade. Vira para quem está do seu lado e fala, se for dinheiro, tá? Até que ele falou, pastor, eu não tenho dinheiro para viagem. Eu falei, você quer que eu deposite ou dá para você abastecer o carro aí na confiança e a gente paga aqui? Né? Ele falou, não, dá. Chegamos lá, pagamos e eles se tornaram verdadeiros discípulos, filhos na fé. Né? E hoje a gente vê aqui e nos alegra. E é um ano de definições, como a gente falou, orem por nós. A definição que a gente tem, se eu continuo me lascando como bispo, ou se eu venho usufruir do avivamento que Deus já começou aqui. Né? Então, orem por nós. Né? A gente tem tido muito sinal. Ontem eu saí para tomar sorvete para gordo, isso é um sinal, estou brincando. Não é assim, não é isso. Né? Eu estava falando para o Alexandre, a gente saiu tomar sorvete no fim de tarde, passear na hora, daí fizemos o pedido na sorveteria, eu não vou contar, porque no Brasil, quando a gente conta isso, tem uma fila de brasileiros na sorveteria tentando pegar a beira na mesma benção. Né? Aqui em Portugal eu sei que vocês são mais sérios, mas a gente na sorveteria conversando e de repente o garçom, nunca aconteceu isso no Brasil comigo, o garçom falou assim, posso pagar a conta de vocês? Daí a gente deu risada, achou que era brincadeira, né? Daí foi dar o dinheiro, o garçom falou, não, já estou pagando. Aqui a gente falou, não, não. E ele falou assim, não, hoje é meu aniversário. Quem que dá presente no aniversário? Quando você conta para os outros que é seu aniversário, quantos querem receber? Você falou, hoje é meu aniversário. Né? Se a pessoa só dá o parabéns, você fala, sem vergonha, cadê o presente? Né? O garçom falou, não, hoje é meu aniversário, eu queria pagar a conta de vocês. Eu falei, meu, se isso não é um sinal, eu não sei o que é. Né? A testificação foi o sorvete. Mas a gente ficou impactado. E eu e a Cláudia, a gente está nesse momento de definição. Orem por nós. Né? Nós estivemos ministrando para os pastores, como o pastor Alexandre já falou, algo que Deus nos disse no Brasil. Nós falávamos sobre a nossa responsabilidade como filhos e filhas de Deus, de tornar Deus conhecido de uma próxima geração. Né? O primeiro objetivo da sua vida é conhecer Deus com profundidade. O segundo objetivo é tornar Ele conhecido. Porque existe muita gente, nós temos falado isso, nós temos visto muitas vezes os países cristãos com o cristianismo sem Cristo. As pessoas falam sobre Cristo, as pessoas celebram a Cristo, só não conhecem a Ele. Né? E isso era muito comum. Os judeus que esperavam um Messias, esperavam a vinda do Filho de Deus, quando ele veio, esteve entre eles, eles não o reconheceram. Eles não o reconheceram. Os discípulos que conviveram com Jesus muito tempo, depois dele ser glorificado, ele vinha para estar no meio deles e eles não conseguiam reconhecê-lo. E Deus se faz presente no nosso meio, quando 2 ou 3 se reúnem em nome dele, ele diz que se faz presente no meio, muitas vezes nós não conseguimos perceber Cristo conosco. Porque muitas vezes nós temos conceitos sobre Cristo que não tem nada a ver com quem Ele é. Né? Nós temos uma postura, uma maneira de ser, e é legal, né? É muito bom. O culto é jóia, né? Excelente. A pastora Luciana canta pra caramba. Canta ou não canta? Ô, mulher que tem um gogó de ouro. Já o pastor Alexandre compensa. Né? Você fica ouvindo a Luciana e se o Alexandre está do lado, você está por ouvido. Né? Que negócio. O pastor Alexandre, como cantor, prega pra caramba. Não, mas a gente está aqui nesse ambiente, é muito gostoso, né? Mas por melhor que seja a festa, o objetivo não é a festa. Né? O objetivo não é a festa. A gente participa de boas festas, mas o objetivo não é a festa. Né? Há pouco tempo atrás, teve a festa de casamento da filha do pastor Samuel. Eu não vou entrar nem em detalhe, que senão ele começa a chorar. Né? Mas teve e a galera vai falando da festa. O pastor Alexandre, ele não falou dos detalhes da festa, falou do bacalhau da recepção. Ele falou assim, eu nunca comi um bacalhau como aquele. O resto da festa eu não sei nada, se depender do Alexandre.
né? Mas a gente vai falando da festa. Mas quem esteve na festa de casamento, o objetivo não é a festa. O objetivo não é a recepção. Está lá por causa do vínculo, do carinho, da ligação, do relacionamento que tem com a noiva, né? Ou com o noivo que está lá, né? Então, a festa pode ser a melhor possível, mas a razão da gente estar aqui nessa manhã não é a festa. Muitas vezes a gente vai perdendo de vista isso. Ah, eu vou no culto. Você veio com essa intenção, você é esquisito, porque a gente não vem no culto. A gente vem para estar com o Pai. A gente vem para encontrar Deus. A gente vem para conhecer um pouco mais o irmão mais velho, que é Jesus Cristo. A gente vem para, na reunião em família, poder trocar ideia. Que eu não sei como é aqui em Portugal, mas no Brasil a gente tem o hábito das reuniões de família, né? As famílias mais unidas, pelo menos uma vez por ano, a gente se reúne. Na família dos meus pais, são 8 tios por parte de mãe, 13 tios por parte de pai, né? E nas outras, vai pegando as outras gerações, filhos, cônjuges, netos, cônjuges, bisnetos, né? Dá mais ou menos só da família imediata umas 600, 700 pessoas. Né? Hoje, para a gente fazer a reunião da família toda, a gente tem que alugar um acampamento, né? E tem que contratar alguém para cozinhar. Porque, vamos falar a verdade, festa de família com muita gente, ninguém quer ficar na cozinha, que a gente não usufrui da festa. Então, a gente convida alguém para cozinhar. Está lá um acampamento jóia, num lugar bom. Mas o objetivo não é o acampamento, o objetivo não é a comida, o objetivo é reunir a família. E a gente vai contar as histórias e vamos saber como está. E, normalmente, as histórias de alguns são as mesmas. São ou não são? Quantos têm o hábito da reunião em família aqui? Levanta a mão. E quantos vão para a reunião de família já sabendo a história que aquele tio vai contar? Porque ele já contou a mesma história 15 vezes. Quantos têm um tio assim? Né? E ele ainda pergunta para você, já te contei essa? Né? E para você não deixar o tio chateado, fala, não sei, tio, fala aí, deixa eu saber. Né? E a gente vai ouvir a mesma história 20 vezes, 30 vezes. Tem aquela tia fofoqueira, tem ou não tem? Na sua família não, mas quantos já ouviram falar da tia fofoqueira? Né? Na família do outro, que vai reunir com você de cantinho. Normalmente, tia fofoqueira leva você para o canto. E no canto fala assim, você ouviu falar da prima fulana? Né? Quando já tiveram assim? Né? A família da minha mãe é de uma outra região do Brasil chamada Nordeste, um estado chamado Ceará. E nós tivemos algumas tias nos visitando lá em Mandaguari, no Paraná. 2 tias e a colega de uma tia. E chegou uma hora, o bate-papo sobre o resto da família que não está lá, para não falar que foram maledicentes, engrenou. Né? E elas começaram a falar, e fala de uma, fala da outra. Chegou uma altura, todo mundo estava morrendo de sono e ninguém tinha coragem de dormir primeiro. Porque elas tinham a impressão que se fosse dormir, elas iam falar dela. Né? Então ficou ali todo mundo, até que uma foi mais sincera e falou, vamos fazer um trato, todas vão dormir junto para nenhuma falar da outra. Quantos tem uma tia assim na sua família? É desse jeito. Né? A gente vai repetir as mesmas histórias, mas a gente está junto por quê? Porque é bom viver em família. Né? Nós tivemos aqui um ato simples de diplomar quem vai batizar. É um ritual simples de passagem, mas o objetivo não é a festa. O objetivo não é o ritual. A alegria é saber que tem espaço nessa casa e tem gente para viver em família. E a gente precisa entender o que é fazer parte da família de Deus. O que é somar na família de Deus. Porque tem muita gente que entrou na família e não usufrui dos benefícios dessa família. Não usufrui dos benefícios de fazer parte da família. Não sabe nem o que está reservado para você. Né? Porque a gente está acostumado, às vezes, a tratar as festas de família como festas solenes, públicas. Existem festas, recepções que são mais solenes. Né? Hoje, como bispo no estado do Rio de Janeiro, a igreja que eu represento no estado do Rio de Janeiro tem muitas igrejas, muitas propriedades. Constantemente eu estou sendo chamado para recepções de autoridades. Né? A outra vez que eu vim aqui para Portugal, na véspera de vir,
eu fui convidado para um café com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil. Né? Eu falei, não vou poder. Né? Dei o cano no presidente. Já pensou, gente? Olha que coisa boa. Né? Eu falei, não vou poder ir. Estou viajando para Portugal. Né? Ele falou, não, a viagem é amanhã, às vésperas da viagem. Ele falou, não, mano, vem, você sai, você chega à noite aí, a gente dá um jeito de providenciar um voo para você. Quando alguém do governo brasileiro fala que dá um jeito de providenciar um voo, você sabe que ele vai dar um jeito de providenciar um voo. Eu falei, não posso, já disse que não vou. Qual que é o empecilho? Eu falei, é aniversário da minha esposa, a gente ficar com a minha esposa e com o presidente, já está tomada a decisão. Eu vou dar o cano no presidente, que no presidente eu vou numa reunião com a minha esposa, eu vou ter que dormir, vai que ela fica brava. Né? Aquele negócio todo, porque é família, e a gente sempre faz a opção pela família. Quando já tiveram numa reunião pública, solene, que você vai porque é obrigado, porque reunião assim é chata pra chuchu. Né? Quando já tiveram numa reunião assim, e você é obrigado a estar lá, e vai. Agora, quantos vão em reunião de família porque gostam de ir? Quantos participam de reunião de família porque gostam de ir? Você não é obrigado, você vai lá porque você gosta de ir. Né? E a gente espera que esse seja o seu sentimento nessa casa. Porque se você vem aqui obrigado, oh, eu não quero ir, você ainda não entendeu o que é fazer parte da família de Deus. Porque se a gente gosta de estar em família, não existe nenhuma outra casa tão apaixonante quanto a casa do nosso Pai. Não existe nenhuma outra família tão apaixonante quanto a família de Deus. Né? Com gente diferente, gosto diferente. Um gosta de dançar, né? Um tem jeito para dançar. A menina que estava dançando, filha, você é show. Né? Agora, se eu for dançar, você vai rir, querido. Não tem... Né? Um dança, o outro não dança, um canta que nem a Lu, né? O outro desgraça a gente com a voz que nem o Alexandre. Mas é família, cada um com uma habilidade, cada um com um gosto. Né? Tem gente que gosta do bate-papo antes do culto começar, tem gente que gosta de comer mesmo a torta que o João faz, o café, o pão de queijo e outras coisas mais que eu não vou falar antes do almoço para não dar vontade. Né? Mas o importante é estar em família. Ah, bispo, eu não gosto disso. Tranquilo, querido, esquece isso. A gente não vem porque é do jeito que a gente gosta, a gente vem por causa da família. O importante é da família. Eu já vi muita gente que não usufrui do benefício de estar na família porque não gosta de um monte de coisa. Ah, mas eu não gosto que seja daquele jeito. Mas quando que a vida é do jeito que a gente sonhava? Quem aqui viveu tudo como você tinha planejado quando tinha 5 anos de idade? Quem aqui teve uma vida assim? Levanta a mão. Por que na igreja tem que ser assim? Deixa ser esquisito, querido. Vira para quem está do teu lado e fala assim, deixa ser chato, parceiro. Né? Alegria de viver, a surpresa de viver, que não vai dar certo as coisas. E a gente tem que improvisar. Né? Não sei como vocês são em Portugal, mas no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, está aqui o pastor Marmude, que também já morou lá, a gente aprendeu a improvisar. Né? O carioca é especialista no Brasil, a gente usa o termo gambiarra. Né? Ah, bispo, o que é fazer gambiarra? Adaptações meio amadoras para a coisa, e funciona, e a gente é feliz vivendo assim, porque essas coisas são secundárias. E quando você põe um peso principal em coisa secundária, você perde de vista aquilo que é principal. A alegria da vida, a alegria de usufruir da vida. E a alegria da gente poder ser filho e filha de Deus. Ah, bispo, mas para mim a vida não está sendo fácil. Eu envelheci, todo mundo vai envelhecer, caboclo. Ah, mas depois que eu envelheci, né, surgiram algumas enfermidades. Se quiser, eu trago meu histórico médico, a gente troca figurinha. Né? Ah, a gente já não pode comer o que gosta. É assim mesmo. Até uma altura da vida você come o que gosta, depois você come o que o médico deixa. É desse jeito. Mas isso é vida. Ah, mas hoje é assim, assado. É porque a vida foi boa. É ou não é? Quando se fala assim, rapaz, eu estou lascado. Eu tenho os 2 joelhos estourados, eu tenho os 2 tornozelos estourados.
Hoje eu tenho que andar com tornozeleira, porque eu estou um pouco acima do peso, e daí a gente vira o pé com facilidade, e vê o bispo chapando no chão, descendo a escada, não vai ficar legal. Né? Então a gente usa tornozeleira artificial. Né? Normalmente eu tenho dor crônica na perna, nisso, naquilo. É difícil, que difícil, querido. Difícil seria se eu estourei vivendo. Eu estourei vivendo. Difícil seria envelhecer, ter dor sem ter vivido. Vira para quem está do seu lado e fala assim, deixa de ser esquisito e vamos curtir, porque a gente tem Deus por nós. Se a gente já queria usufruir da vida sem Deus conosco, com Deus conosco. Olha quem está no time, eu já falei isso da outra vez, a galera gostou, eu vou repetir. Né? Lá no Brasil tem uma expressão que a gente usa no esporte, que diz café com leite. Né? Não sei se usa essa expressão em Portugal também. O que é o café com leite? É a pessoa que não vale nada. Não vale nada, mas entra no time. Né? Quando, no Brasil, assim, há jogo de salão, 5 jogadores para cada lado. Uma equipe tem 6. Daí fala, não, vocês estão com 1 a mais. A gente fala, ele é café com leite. Pode estar. Pode estar. O café com leite é tão ruim que não serve nem para contar para o time. Né? Então, se a equipe tem um café com leite, pode jogar com 6 no salão, pode jogar com 12 no futebol de campo. Né? E por que o café... Quantos aqui já jogaram com café com leite no time? Quem aqui? Né? E normalmente, quem é café com leite atrapalha o time. É ou não é? Às vezes você vai disputar a bola, o café com leite vai junto com você, você faz falta no cara do teu time para ele não estragar a jogada. Porque ele é ruim demais. Agora, por que um café com leite, que é ruim assim, entra num time para jogar? Porque tem... Não, dono da bola é outra categoria. Né? Falou ali dono da bola. Dono da bola no Brasil é uma categoria acima de todas. Né? Você fala assim, cara, você vai jogar porque eu sou o dono da bola, então está escalado. É desse jeito. O dono da bola tem escalação eterna. Né? Mas o café com leite normalmente entra num time porque o craque que a gente queria ver jogando banca a escalação dele. Né? Ninguém quer ficar com café com leite, o craque fala assim, se ele não jogar, eu também não jogo. Daí a gente fala, põe essa desgraça no time, para a gente poder ter o craque que a gente quer ver jogando. Jesus bancou sua entrada na família de Deus. Já tenho falado, vamos ajudar a organizar as coisas, a obra do Pai. A gente só atrapalha, parceiro. Né? Quando já tiveram um filho pequeno ajudando no serviço de casa? A filha pequena ajudando a lavar a louça. Quando já tiveram. E a gente tem que lavar a louça tudo de novo. E enxugar o chão que ela deixou molhado. É ou não é? Dá mais trabalho. Mas a gente banca, traz ela. Minha neta gosta de lavar a casa com a avó. Porque a avó joga água com sabão, ela vem brincando de escorregar. Né? Ajudar não ajuda nada, mas gosta de estar lá no serviço. E a gente gosta de ter, por quê? Porque é família. E o prazer é estar junto, o prazer é estar ali, o prazer é arrumar desculpa para fazer as coisas junto. Jesus bancou a tua entrada na família e a gente atrapalha pra caramba. Eu já tenho falado isso. Quando Deus organizou as coisas dele, sem a nossa participação, durou 6 dias. No 7º, ele descansou. Quando ele convidou a gente para ajudar a estabelecer o reino dele, faz 2000 anos que a gente está tentando e o troço não vai. Se atrapalha pra caramba. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você é ruim pra chuchu. Se atrapalha demais. Mas Jesus bancou a tua entrada no time. E ele fala, pai, eu só jogo se eles jogarem também. E o pai fala, e os anjos no céu falam assim, mas quanto tempo vai demorar? Deixa demorar mais 2000 anos, mas meu filho gosta de jogar com esse povo esquisito.
E a gente faz parte da família. E só quem tem benefício na família de Deus é a gente. Deus não ganha nada com a nossa participação, a não ser a alegria de ver gente que Ele ama na festa. Agora, quem se dá bem? Agora eu preciso entender o que tem a ver, né? O benefício que eu ganho. Palavra de Deus. João, capítulo 1, versículo 12, e Atos 1:8. Eu só vou ler o texto bíblico que eu passei para a mídia, né? Senão eles falam, poxa, o bispo humano nem leu. Então, João, capítulo 1, versículo 12, fala assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Atos 1:8 fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu quero conversar sobre essas duas coisas que você recebe quando você entra na família. Os dois textos usam o mesmo termo. João 1:12 fala que nós recebemos o poder de ser feito filhos e filhas, né? E Atos 1:8 fala que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos poder de ser testemunhas. Apesar da tradução em português ser a mesma, os termos no grego, a língua original, no qual o Novo Testamento foi escrito, não é o mesmo. São duas palavras com significado diferente. João capítulo 1, versículo 12, o termo é exousia. E Atos capítulo 1, versículo 8, o termo é dunamis. São duas palavras traduzidas por poder, por autoridade, em alguns textos são traduzidos por milagres, mas que têm um significado diferente. Exousia quer dizer o poder que você recebe de escolher, de decidir. Dunamis quer dizer o poder que você recebe para executar, para cumprir uma tarefa. A liberdade, a autoridade para fazer aquilo acontecer. Ou seja, apesar de ser traduzido por poder, o significado de uma ou outra é diferente. Por que João capítulo 1, versículo 12, fala que quando nós nos tornamos filhos de Deus, recebemos o poder de ser feitos filhos de Deus? Porque hoje, muitas vezes, nós achamos que somos independentes, que ninguém manda em mim, e depois de... Lá no Brasil a gente tinha isso, né? Até os 18 anos de idade, eu fui da geração que foi educada para respeitar os pais, né? Então, até os 18 anos de idade, nós nos sentíamos na obrigação de fazer o que os pais mandavam, e às vezes os pais mandavam fazer coisa que a gente não gostava de fazer. E a gente tinha aquela ideia que quando eu fizesse 18 anos de idade, eu teria liberdade de fazer o que eu quisesse. Porque no Brasil a maioridade vem com 18 anos de idade. Então a gente ficava naquela de fazer 18 anos de idade para fazer o que eu quisesse, se sentir independente, né? E quando eu fiz 18 anos de idade, tem um pico, uma montanha no Paraná chamada Marumbi, próxima a Curitiba, minha cidade natal, e eu marquei de escalar o pico do Marumbi com alguns amigos meus. E fui comunicar à minha mãe. Falei, mãe, sábado eu estou indo com alguns amigos escalar o pico do Marumbi. Minha mãe só falou assim, você não vai. Eu falei, mãe, eu não estou pedindo. Eu já tenho 18 anos de idade. Eu estou comunicando à senhora que eu vou escalar. Ela falou, enquanto você morar na minha casa, enquanto eu pagar o feijão que você come, você vai me obedecer. Se você quiser ser dono do seu nariz, você pague as suas contas. Você não vai. Eu cheguei para os amigos e falei, eu estava pensando bem. Eu acho que eu não vou. E não fui, né? Porque a gente era metido, mas tinha juízo, né? E eu falei para ela, quando eu puder ser dono do meu nariz, né? Eu não sabia que era tão caro ser dono do nariz, né? Eu não sabia que ser dono do nariz
Quando eu me tornei dono do nariz, tentei devolver para eles tantas vezes. Né? Mas porque a gente tem uma ideia errada. Né? Tem uma ideia errada. Eu quero ser independente, decidir. E hoje a gente sabe que não existe independência. Né? A Bíblia fala, quando eu me torno independente de Deus, eu me afasto do Pai, do Criador, eu me torno, na verdade, escravo do desejo da carne, escravo daquilo que chama pecado. E quando você recebe o poder de ser feito filho, e a gente sabe disso, talvez os desejos mais fortes são aqueles que a gente chama de vício, que são desejos que me controlam. Começou de um jeito leve e, de repente, eu não tenho mais o controle sobre isso. E, normalmente, o viciado não admite. Ele tem aquela ideia de que, quando eu quiser, eu paro. E tem gente viciada em tudo, até em coisa boa. Né? Tem gente que não consegue parar de trabalhar. Tem um termo para isso, lá no Brasil usa o termo. E eu conheço gente que perdeu sua família porque é viciado em serviço. Eu tive que atender pessoas que os filhos cresceram e não desenvolveram uma ligação com o pai, porque o pai nunca estava na casa. Vivia trabalhando. E quando os filhos foram embora, nem convidar o pai mais para participar dos eventos naturais, como formatura da neta, formatura do neto, fazer. Porque o pai perdeu a ligação com aquele ambiente que é mais importante de tanto trabalhar, viciado em trabalho. E eu atendi um senhor, que ele falou assim, pastor, se eu pudesse recomeçar, eu faria tudo diferente. Eu falei, mas o senhor não pode. Não tem, não perca mais tempo tentando refazer coisas que não tem como. Porque a gente é bom nisso, em chorar sobre leite derramado, é ou não é? Ah, se eu pudesse voltar atrás, hoje não dá, amigo. Daqui a gente só vai para frente. Né? Vira para quem está do seu lado e fala assim, vai ficar pior, vai ficar mais velho. Né? Daqui a gente, agora, o que eu posso é, a partir de hoje, começar uma história nova. Em vez de perder tempo chorando, se eu reconheço alguns erros que eu cometi, eu posso tentar fazer diferente a partir de hoje. E eu falei isso para esse senhor, ele falou, pastor, mas como que eu posso fazer diferente? Eu falei, se tornando presente na vida dos seus netos. O que o senhor não fez com seus filhos e não dá mais para fazer, elas não voltam a ter 15 anos, elas não vão ter a formatura de colégio mais, dá para fazer com seus netos. Se faça presente na história dos seus netos. 3 meses depois ele passou lá no escritório com a neta, de mão dada, para me agradecer. A minha filha me convidou, eu estou indo almoçar. Porque todo pai, toda mãe sabe disso, que o caminho para o coração de um pai e de uma mãe é o filho. Né? Você quer ser amigo, amiga de alguém, trata bem essa pessoa. Né? A gente já falou lá, as pessoas falam assim, ah, bispo, se eu quiser ter o senhor na igreja, eu tenho que ganhar o coração da Cláudia. Eu falei, não, eu tenho que ganhar o coração da neta. Né? Quem decide as coisas em casa é a Manu. E até minha esposa, a quem eu amo, já descobriu isso. Tem hora que ela e a filha querem que eu vá com elas fazer compra. Quantos maridos já acompanharam a mulher nessa jornada? Para se arrepender. Quantos já fizeram isso? É ou não é? A gente casa, fala assim, você é um bom cônjuge, uma vez só. Depois você fala assim, vai você, quando precisar pagar a conta, me chama. Porque não dá. Né? E daí minha esposa e minha filha já sabem, quando elas querem que eu vou, elas mandam a neta pedir. Né? É muita bandidagem. Mas a neta fala, vô, vamos com a gente no shopping. Eu falo, não, vamos vocês. Ela fala, eu queria tanto que o senhor fosse. Eu falei, então, leva o cartão de crédito e o vô vai. Né? Usa para ganhar o coração. Esse senhor aproveitou disso. Mas perdeu gente que é viciada em tantas coisas. Aquela história, não, eu não sou viciado em bebida. Eu tenho domínio. Eu paro quando eu quero. Né? A gente não percebe que tem algumas coisas. E a Bíblia fala que nós recebemos o poder de coisa, por quê? Porque Cristo nos liberta desse tipo de coisa. Cristo te dá a oportunidade de um recomeço.
de rever os erros que você cometeu no passado, dos quais você se tornou refém, dos quais você se tornou escravo, e começar uma história, mas escolha bem. Vira para quem está do seu lado e fala assim, aprenda a escolher bem, para não perder o recomeço. Porque não adianta nada eu recomeçar se eu for repetir os mesmos erros do passado. Eu já contei essa história. Quando começou a moda do skate no Brasil, né, a gente era adolescente e ganhei um skate no Brasil, que, na verdade, foi a primeira fabricação do skate brasileiro. Né? O nome do troço era Bandeirantes. Quantos são brasileiros e lembram do skate Bandeirante? Né? O Bandeirante, na verdade, era uma prova de equilíbrio. Aquilo não dá para chamar de skate perto dos skates que tem hoje. Era uma tábua de madeira com uma roda de plástico. E quando o troço pegava velocidade, começava a vibrar. Então, você treinava equilíbrio em cima do negócio. Né? Mas a gente se divertia. O primeiro skate, e tinha uma ladeira do lado da minha casa, eu fui descer a ladeira com o Bandeirantes. Depois de muito treino, eu conseguia me equilibrar em cima dele. E chegando embaixo da ladeira, tinha uma poça d'água. Né? E eu já tinha visto nos filmes, passando, espalhando água para um lado, para o outro. Fui fazer isso. Entrei com o Bandeirantes, com a roda de plástico, esqueci de ver se tinha barro, se tinha pedra, e tinha uma pedra no meio da poça. O skate parou, eu fui de lado no asfalto. Né? 3 dias para cicatrizar o lado esquerdo do corpo. Quando eu melhorei, peguei o Bandeirantes, fui descer a mesma ladeira. Estava lá a mesma poça, e eu fiz a mesma burrada, e a mesma pedra estava lá de novo. E eu fui com o mesmo lado no asfalto de novo. 7 dias para cicatrizar. E se minha mãe não tivesse dito para não descer a ladeira, talvez faria a 3ª vez. Porque não adianta você ter um recomeço se você repete os mesmos erros. Vai ter os mesmos resultados. E muitas vezes Deus nos dá o poder de ser feito filhos e filhas, nós temos a oportunidade de decidir, e decidir bem. Ah, bispo, mas como eu decido bem? Decida segundo a vontade do Deus que sabe todas as coisas. Porque eu entrei numa família onde tem um pai que a gente fala que é todo poderoso. Amém? Obrigado pelo entusiasmo, eu vou perguntar de novo. A gente entra numa família onde diz que tem um pai que a gente chama todo poderoso. Amém? O que é o Todo-Poderoso? Ele pode fazer coisa que a gente não pode. É ou não é? Ele pode fazer Portugal ser campeão mundial agora em 2022. Né? Você não pode. Por mais que você queira. Né? Ele pode fazer o pastor Alexandre se tocar que o tempo dele de jogador já foi. Você não pode. Quando de vez em quando pega o pastor Alexandre ainda se achando jogador nesse campinho da igreja aqui. Eu já falei para ele, vira comentarista, amigo, é melhor. Né? Todo craque do passado, em determinado momento, vira comentarista. Aproveita, deixa e vai. Né? Deus pode fazer coisas que a gente não pode. Né? Deus, e a gente tem esse Deus por nós. Deus sabe coisas que a gente não sabe. É ou não é? E às vezes coisas a nosso respeito. Aí eu estou aqui com uma dor de cabeça, eu não sei porquê. Quantos já passaram por isso? A gente não sabe nem o porquê de algumas coisas no nosso corpo. Vamos falar a verdade, se a gente descobrisse o porquê a gente fica careca, quantos já teriam resolvido esse negócio? Tem gente que anda tentando resolver artificialmente. Né? Se a gente descobrisse como comer sem engordar, né? Coisa boa. Porque o tempo todo estão querendo pôr gordinho em dieta. Meu Deus do céu, que coisa do inferno. A Bíblia fala que o que sobra dessa vida é comer, beber e usufruir. Com a mulher da mocidade, estão querendo cortar até isso. Daí não sobra nada da vida. Né? Agora, quantos aqui são gordinhos e falam assim, se alguém descobrir a fórmula do gordinho emagrecer comendo, fica milionário. É ou não é? Quantos gostariam de saber?
Como que eu posso comer churrasco, comer bacalhau, comer massa e tudo que viesse a engordar? Né? Como que a gente pode beber Coca-Cola o quanto quiser sem desgraçar com a saúde? É ou não é? Porque o troço é bom, mas arruina a gente. É ou não é? Daí a gente fica tomando coisa que não gosta. Suco detox, meu Deus do céu. Não, diz que é bom para a saúde, é horrível. Ah, eu estou com problema de estômago, toma suco de couve sem açúcar. E em jejum, está amarrado. Não parece coisa do demônio? Né? A gente vai recebendo. A gente quer saber, a gente não sabe. No Brasil, eu não sei se aqui em Portugal tem, mas no Brasil tem um hino que chama Certeza do Crente. Certeza do Crente. Eu não sei quantos brasileiros lembram disso. Né? O nome do hino é A Certeza do Crente. As estrofes do hino é assim: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, também não sei por que meu Salvador minha alma resgatou. O cara não sabe nada, mas o hino é a certeza do crente. Né? O nome do hino é a certeza. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, não sabe nada. Você pegar o hino, você vai ver lá se não é do jeito que eu estou falando. O cara tem uma certeza só. Ele fala, eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até os dias finais. É a única certeza que a gente precisa ter, criatura. Que eu tenho um Deus que é todo poderoso, sabe todas as coisas e me ama. Me ama, Deus te ama. Vira para quem está do seu lado e fala, tu é esquisito, mas Ele te ama, vai fazer o quê? Deus te ama. Eu tenho brincado com isso. Tem uma música que um grupo secular gravou no Brasil, que para mim nasceu no coração de Deus. Mas nenhum grupo evangélico teve coragem de gravar. A música fala assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Essa é a nossa realidade. A gente é esquisito, não vale nada. A gente já discutiu defendendo teses. Quantos discutiram defendendo teses, pontos de vista para descobrir depois que você estava errado? Quando já passaram por isso? Mas você discute, faz afirmações fortes. Quando você está percebendo que está perdendo a discussão, se é em família, a gente apela. É ou não é? Toda família, todo casal tem um baú de maldade. Ah, bispo, o que é o baú de maldade? As coisas que o outro fez para mim que eu guardo para lança-mão quando eu estiver perdendo discussão. É assim ou não é? Eu estou discutindo aqui, eu estou percebendo que meus argumentos não estão sendo bons o bastante, que eu vou me lascar e perder a discussão. Eu falo, não, mas você lembra? Você lembra quando você... Não na sua casa, mas quando conhece uma casa onde tem esse baú? Onde tem esse tipo de coisa. Né? Porque a gente já percebeu que o meu ponto de vista está sendo vencido. Né? Mas eu não quero, eu quero ter razão. A gente é esquisito assim. Né? E Deus ama a gente. Ama a gente como nós. E tudo que Ele deseja é orientar a nossa vida. Fala, cara, eu sei todas as coisas, eu te amo, eu tenho o poder de fazer funcionar o que eu planejei para você. Vamos recomeçar do meu jeito? Daí a gente fala assim, não, Deus, eu quero fazer do meu. Vai se lascar, criatura. Vira para quem está do seu lado e fala assim, assim diz o Senhor. Vai se lascar a segunda vez. Por quê? Porque eu recebi o poder de ser feito filho, ou seja, eu recebi uma segunda oportunidade, eu recebi o poder de fazer diferente, eu fui liberta daquilo que me dominava do pecado, mas eu estou querendo voltar a ser escravizado pela burrice. Querido, se for burro, esconde dos outros. Finge de esperto, faz do jeito de Deus. Vira para quem está do seu lado e fala assim, mete banca de esperto, faz do jeito que Deus sugere. E quando eu entendo isso,
eu começo a conhecer a vontade de Deus e começo a me permitir, então a gente vai arriscar. Eu vou fazer do jeito de Deus. Né? Gálatas capítulo 4 fala que quando, mesmo a gente sendo herdeiro, tendo tudo que o reino do Pai tem à nossa disposição, quando todos os recursos, todo o poder, toda a capacidade do Pai está à nossa disposição, ou seja, nós somos herdeiros daquilo que é do Pai. Mesmo sendo herdeiros, enquanto a gente é menino, enquanto a gente é imaturo, enquanto eu não tenho noção das coisas, enquanto eu não entendi a vontade do Pai, não entendi que do jeito do Pai é o melhor para mim, a Bíblia fala que a gente está debaixo de limites. A gente está debaixo de tutores, a gente está debaixo de curadores. Por quê? Porque o Pai nos ama. Você dá total liberdade para os seus filhos na sua casa. Criança recém-nascida, começou a andar. Quais são as primeiras coisas que a gente ensina a criança dentro de casa? Porque enquanto ela não anda, a gente leva ela no carrinho para onde a gente quer. Quando ela começa a andar, ela ganha independência. Ganha ou não ganha? A criança ganhando independência na casa, quais são os primeiros lugares que você mostra para ela? Onde ela não pode ir, onde ela não pode. É assim aqui em Portugal também? Lá no Brasil é desse jeito, tem a tomada, a gente fala, não põe o dedo aí, porque vai tomar choque. Está lá o forno, a gente fala, não pega, que está quente. É desse jeito ou não é? A gente quer ensinar, ela ganhou uma independência, ela tem a capacidade, mas a gente como pai e mãe põe os limites, porque ama a criança, não quer ver sofrer. Quando Deus te põe, mesmo como filho, filha dele, herdeiro de todas as coisas, põe limite para você, Deus está querendo te preservar, criatura. Porque você está começando na segunda chance, você está iniciando na segunda chance, mas ainda não venceu aquela arrogância de achar que sabe. Deus do céu fala assim, enquanto ele não vencer isso, se eu der total liberdade, ele vai se lascar de novo. Vai ou não vai? Porque a maioria de nós vem procurar Deus quando o nosso modo de vida, a vida que a gente planejou, começou a dar errado. E daí alguém falou que veio na igreja, né, na família Ágape, foi muito bom, então eu venho para cá, nem sei para quê. Mas eu estou querendo, a minha vida está tão ruim que eu estou querendo um momento bom. E de repente a gente encontra Deus. E a gente fala, eu não sei explicar o que eu senti naquele lugar, porque a gente encontra Deus, mas está tão confuso que não sabe nem que encontrou Deus. A gente só sabe, eu me senti tão bem naquele lugar, eu senti uma paz. Cemitério também a gente sente, por que você não vai lá? Não é verdade? Tem gente no Brasil que morre de medo de ser vizinho de cemitério. Eu amo, são os vizinhos mais tranquilos que a gente tem. Né? Eu nunca vi vizinho reclamando de barulho quando a gente... Quem mora vizinho do cemitério não reclama de barulho quando a festa da família vai até mais tarde. Né? Coisa tranquila. Né? A gente não vem na igreja porque aqui eu me sinto em paz. A gente vem porque a gente encontra aquele que é o príncipe da paz. A gente vem e encontra aquele que é a vida, e aquele que encontra ele tem vida, tem paz, tem alegria, tem gozo, tem prazer. A gente vem, só que eu estou tão confuso que eu não sei nem que eu estou me relacionando com Deus. E preciso de alguém que me ajude, por isso que tem os limites no início. Agora, à medida que a gente vai amadurecendo, Deus nos dá a liberdade. Você já entendeu como funciona? Você já entendeu como é? Entendeu o meu amor por mim? Entendeu o meu propósito para a sua vida? Entendeu o que eu quero para você? Eu quero dar o fim que você deseja. O que eu tenho para você são planos de paz e não de mal. E do meu jeito, você vai chegar onde você quer chegar. Quando já traçaram um planejamento achando que o teu planejamento te daria uma coisa que não deu. Quando já fizeram isso? Tem um discípulo no Brasil que sonhava em ter um tipo de carro. Que eu não vou falar que vai que é de algum de vocês. E depois de muito tempo ele conseguiu adquirir o carro. Eu fui visitar ele, baixei no aeroporto, ele veio com o carro que ele sonhava me buscar. Falei, cara, trocou de carro. Ele falou, ó, pastor, que bênção. Deus me deu o carro que eu desejava. Né? Fui embora, 3 meses depois voltei lá. Ele foi me buscar no aeroporto com um carro que no Brasil a gente chama de Fusca.
Eu fiquei curioso. Ele esperava comprar o outro carro tanto tempo. Eu falei, cara, cadê aquele carro? Ô, pastor, aquele troço é coisa do demônio. Meu Deus do céu. Depois que o senhor foi embora, quebrou, já gastei tanto em oficina. Nunca imaginei. Tirava, passava 2 dias, quebrava. Chegou uma hora, eu não aguentei mais. Falei para o mecânico, faz uma oferta no carro para mim. Ele falou, eu dou tanto e mais esse Fusca. Isso sim é carro bom. Não quebra, a gente não tem gasto. Que bênção de Deus é o Fusca. Né? Porque ele imaginava que os planos dele dariam para ele um fim. Deu errado. Quantos conhecem alguém que planejou bem, mas deu errado? Não você, que eu estou vendo na cara, mesmo daqui, que você é esperto pra caramba. Mas quantos conhecem alguém que planejou e deu errado? O planejamento de vida não foi do jeito que eu imaginava. Então deixa Deus fazer do jeito dele. Porque o fim que você desejava são os planos de Deus e não os teus que te dão. Jeremias 29 já fala isso. Agora, quando eu entendo isso, e quando eu submeto o direito que eu tenho de escolher fazer do jeito que eu queria, a vontade de Deus, eu falo, pai, eu aprendi. Eu aprendi que o Senhor é amoroso, o Senhor me ama de um jeito que eu não compreendo. Eu aprendi que o Senhor tem todo o poder para fazer do jeito do Senhor. Né? E a gente vê isso o tempo todo na história. O único que pode impedir a vontade de Deus na sua vida é você. Nem o diabo pode fazer isso, só você. O diabo entra para ter você como parceiro da destruição na sua vida. Né? E o diabo engana a gente. Vem, seduz a gente entra de sócio do diabo no projeto de desgraçar com a minha vida. Porque eu não entendo que esse é o projeto do diabo. Quando Deus fala assim, cara, o que eu quero é te dar o fim que você deseja. Mas do jeito que você estava indo, não vai chegar lá. Não vai funcionar. Quando eu entendo isso, Deus me ama. E Ele não precisa me explicar as coisas. Porque se Deus tentar me explicar, eu não vou entender. Mas eu vou fingir que eu entendo. A gente que vive em família sabe o que é isso? Sabe ou não sabe? Quantos aqui já tentaram combinar alguma coisa com a esposa? Quantos aqui já tentaram combinar coisa com o cônjuge? Né? A gente casa, daí a gente tem as nossas manias, o cônjuge tem as deles. Daí tem algumas coisas que a gente não quer que mexa. É assim ou não é? Quando você tem os seus tesouros em casa que você não gostaria que mexesse. Daí a gente vai combinar com o cônjuge. A gente fala, você pode mexer em tudo, menos aqui. Deixa que aqui não precisa mexer. Quantos conhecem uma casa onde tem isso? Não a sua, mas quantos conhecem? 3 dias depois a esposa mexeu. Na sua casa é assim? Daí você fala assim, eu vou perguntar por que mexeu. Daí fala, amor, a gente não tinha combinado que não era para mexer. Ela dá uma explicação que a gente não entende. É assim ou não é? 30 anos de casado, nunca entendi a explicação da minha esposa. Mas daí, depois de um tempo, a gente para de tentar entender, faz cara de sábio, fala, nossa, amor, eu não tinha visto desse jeito. Né? Já falei para o meu filho Pedro, quando ele foi casar, eu falei, cara, mulher a gente ama, a gente não entende. A gente ama. Então, se encontrar uma mulher que se ama, esquece a compreensão, esquece a razão, fica com ela e vai desse jeito. Porque mulher a gente não entende. Né? Mulher a gente não entende. Eu falava para ele, cara, você tem que ver. Se encontrar uma mulher, mulher pensa diferente, mulher age diferente, mulher faz as coisas diferentes. Faz ou não faz? Ela pensa coisa que a gente nunca pensou. Eu não sei como é a mulher portuguesa. Mas no Brasil, quando o homem vai conversar, a gente vai conversar sobre um assunto, e a gente não encerra aquele assunto até chegar no final. É desse jeito ou não é? Enquanto um fala, o outro ouve. É assim ou não é? Mulher no Brasil. Reunião de mulher no Brasil. Fala todo mundo ao mesmo tempo. É ou não é? 4 mulheres. Tem 5 conversando. Porque ela ainda dá palpite na conversa da outra.
É desse jeito ou não é? No Brasil, eu vou falar do Brasil, que do Brasil eu conheço, eu não sei em Portugal. No Brasil, 3 casais saíram para jantar fora. Daí alguém vai no banheiro. A mulher vira para outra e fala, vamos no banheiro comigo? É desse jeito ou não é? Você não vê um homem fazendo isso. Perguntei para o pastor Alexandre, antes de começar aqui, eu falei, cara, você vai dar o certificado? Ele falou, eu vou. Então eu vou no banheiro, você fica aqui. Eu vou sozinho. Você não vê no Brasil, né? O bispo humano chegando falando, Henrique, vamos no banheiro comigo? Nem pensar, parceiro. Nem pensar. E por que mulher vai no banheiro sozinha? Vai no banheiro acompanhada? Quantos homens já ficaram curiosos sobre isso? Eu vou revelar um dos segredos do universo feminino para você agora. Né? Ela entrou no banheiro. No Brasil, normalmente, as casas do banheiro têm um vão por baixo. Né? Ela está sentada naquele momento sagrado, no vaso sanitário, passa o pé debaixo da porta, a outra que está do outro lado fala, nossa, que sandália linda, onde você comprou? E a que está sentada responde, foi na liquidação da loja tal. Meu Deus do céu, quem que conversa no banheiro? Né? Se o homem está lá, no mictório, de pé, o outro olha e fala, nossa, que sapatênis lindo, a gente já vem dois... A gente já dá 2 passos para cá. A gente não quer muita conversa, esse é o momento meu. Né? Homem e mulher é diferente. É diferente. Em família, a gente não tem que concordar, a gente tem que confiar. Em família, a gente não vai entender todas as coisas, mas a gente ama. E não adianta você tentar entender as coisas do Pai, não vai. A gente só entende se Deus explicar. Agora eu deixo Ele fazer do jeito que Ele quer na minha vida, porque eu confio nele. Eu confio no Pai que é todo-poderoso. Pai, o Senhor não precisa me explicar. O Senhor só dá uma trabalhada para que a minha confusão, a confusão que eu sou, não atrapalhe o projeto do Senhor na minha vida, que é o melhor. Porque senão eu vou começar a achar, eu vou começar a me sentir inseguro porque não está sendo do jeito que eu imaginava e vou começar a resistir à sua vontade. E isso vai trazer sofrimento e não bênção para a minha vida. Então ora pedindo que você não estrague o que Deus planejou para você, que é muito melhor. Agora, quando eu entendo isso, quando eu deixei de ser imaturo, Deus fala assim, agora você pode receber o poder de executar. Agora você não só recebe a liberdade de decidir. Agora você recebe o poder de realizar aquilo que o Pai deseja realizar, não só na sua vida, como na vida dos outros. Porque aqueles que já conheceram o Pai, aqueles que já... Eu não preciso mais me preocupar comigo. E quando eu recebo o poder do Espírito Santo, que é Atos 1:8, eu não recebo o poder para usar comigo mesmo. Porque eu já aprendi no poder de ser feito filho e filha que Deus cuida de mim. Que Deus cuida da minha vida. Que eu não preciso me preocupar com a história. Quando eu fico confuso, eu vou para o Pai, eu falo com Ele, eu levo a minha ansiedade para Ele, eu levo os meus pedidos para Ele, eu levo aquilo que eu preciso para o Pai, porque quem cuida de mim é o Pai. Agora eu vou cuidar do irmão, da irmã, daquele que está vindo para a família que ainda não aprendeu quem é o Pai. E não aprendeu o poder que ele recebe quando entra nessa família. Esse que está começando precisa que eu ajude. Então eu recebo o poder. Daí a pessoa está lá reclamando da vida. A coisa não está fácil não. A gente chega e fala, deixa eu orar por você. Vem cá, vamos pedir para o Pai junto. E o Pai vai te atender. E o Pai vai... A gente viu Jesus fazer várias vezes isso. E talvez um dos momentos mais significativos é quando Jesus ora ao Pai antes de ressuscitar Lázaro. E ele fala assim, Pai, muito obrigado porque o Senhor me ouve. E ele põe uma vírgula e fala, eu sei que o Senhor sempre me ouve. O Pai sempre ouve os filhos, mas tem filhos chegando na família que ainda não sabe disso. O Pai sempre quer abençoar os filhos, mas tem filhos chegando na família que ainda não sabe disso.
O pai sempre quer o melhor para os filhos, mas tem filho que chegando na família que ainda não sabe disso. Porque vem de uma vida cheia de coisas sem a presença do pai, de tristeza, sofrimento, escassez. Sem a presença do pai, ele precisa da ajuda desses que receberam o poder de executar. O poder do Espírito Santo para entenderem que hoje tem um pai que te ama e é por você também. Então ele está lá reclamando, ela está lá reclamando. Ele fala, vem cá, vamos falar com o pai, deixa eu orar contigo, deixa eu estar... Pai, me ouve em relação à necessidade desse teu filho, dessa tua filha, e obrigado, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas ele precisa entender que a partir de agora o Senhor ouve ele também. O Senhor ouve ela também. E quando a gente vai descobrindo, você já não precisa mais chegar nos outros. No Brasil, a galera tinha uma mania. Falar, pastor, o senhor pode orar por mim, porque o senhor é mais chegado de Deus. Quantos aqui tem mais de um filho em casa? Quantos aqui tem mais de um filho? Tem algum filho que você ama mais? Não, a gente ama igual. Mas quantos já ouviram falar isso? É o preferido, a preferida é o outro. É assim ou não é? Quantos não são filhos únicos aqui? E quantos achavam que o pai preferia o outro? É desse jeito. A gente está lá. E a gente tem essa mentira gravada no coração. Você é preferido. Não existe preferido de Deus. Você é tão amado quanto. E vamos falar a verdade. Se fosse para ser preferido, tinha que ser eu sou bispo. Mas Deus lasca comigo para atender a Cláudia. Né? Várias vezes, em várias situações, a gente estava assim. Eu estou vendo Deus operar, eu fico em pé para ver. A Cláudia quer assistir sentada, eu em pé, tapo a visão de qualquer um. Daí a Cláudia fala assim, amor, senta. Eu falei, não, eu quero ver. Daí o pregador fala, vamos sentar, vamos sentar. Eu falei, Deus, o senhor podia ter dado pelo menos uns 5 minutos. O senhor já me deu na cara para atender a Cláudia. Né? Isso é direto, eu já nem faço mais. Quando a Cláudia fala, amor, eu falo, não precisa nem falar, é só pedir, eu te amo, eu faço uma média também. Né? Porque Deus atende. Eu falo, puxa Deus, o bispo sou eu, não é ela. Né? Eu devia estar na frente, na fila. Tem hora que a Cláudia fala assim, nossa, eu estou com uma vontade de comer uma costela de boi. A gente indo fazer visita. Falei, vai dar não. Chegamos lá na visita, pessoa simples. Falou, eu não sabia o que vocês gostavam, não perguntei. Então, não sei se vocês gostam de costela de boi. Eu falo, Cláudia. Já estou quase eu falando, Cláudia, você pede para o pai, para mim? Precisa, não precisa, Deus não tem filho e filha. Mas eu cheguei na família agora, porque o pai se revelou, ele te trouxe, ele te ama. E ele usou quem está na casa há mais tempo para te fazer entender isso. Puxa, aquele lá está longe, vai lá, traz para perto. Porque eu amo, ele está sofrendo tanto, tem algumas coisas que eu quero responder. E nós que somos os filhos mais velhos, recebemos o poder de abençoar a sua vida para que você entenda isso. O Pai te ama. E nessa manhã aqui, nesse lugar, a gente quer fazer isso. E avivamento é isso. Quando os filhos que estão na casa há mais tempo entendem que Deus nos dá o poder para abençoar outros, para que venham e conheçam o Pai. E quando vê quem vem se achegando para conhecer o Pai, vai descobrindo o Pai de uma maneira surpreendente. Poder de ser feitos filhos e filhas de Deus. Eu não preciso me preocupar com as coisas que me tocam. Eu tenho um Pai que se preocupa por mim. Mas eu tenho vivido a experiência de por onde eu vou. Às vezes eu faço um planejamento, e não é só de gente dentro da igreja. Né? Eu estava falando com o pastor Alexandre, em outubro do ano passado, quando eu vim aqui para Portugal. Eu tinha ficado sem viajar de avião muito tempo por causa da pandemia, só viajando de carro. Daí tinha ido de avião para uma cidade do Brasil, e a primeira viagem de muito tempo que eu fiz foi aqui para Portugal. Eu estou na sala de embarque do aeroporto Galeão,
E, de repente, um senhor que eu nunca tinha visto na vida. Um senhor que eu nunca tinha visto na vida. Deus começou a falar comigo a respeito daquele senhor. Deus falou, vai lá e fala essa frase para ele. Né? Vai lá e fala essa frase para ele. Eu falei, Deus, a gente está num período de pandemia, que agora está flexibilizando, e todo mundo está meio assustado com o outro. Vai chegar um cara que ele nunca viu, para conversar com ele na época de pandemia, ele vai achar que é maluco. Porque lá no Brasil muita gente surtou em isolamento. Deus falou assim, você vai me obedecer? Quando Deus usa esse argumento, não tem discussão. Eu cheguei para aquele homem, falei, desculpe, meu nome... Já cheguei pedindo desculpa. Falei, desculpe, meu nome é tal, eu não sou maluco, eu sou um sensitivo espiritual. Também não ia falar que era crente, a gente já está mal falado, né? Eu falei, eu sou um sensitivo espiritual. E como sensitivo espiritual, de repente, às vezes eu cismo que Deus está falando comigo. E eu cismei que Deus deu um recado para a sua vida. Então eu só vou entregar o recado, se o Senhor me permitir, o Senhor nunca mais vai me ver. E falei aquilo que eu tinha entendido em Deus, que Deus tinha me pedido para falar. O homem ficou me olhando na cara. Eu falei, Deus me disse que o Senhor sempre desejou ouvir isso do seu pai. E seu pai nunca lhe falou. E ele mandou eu falar isso para o senhor saber que tem um pai no céu que está atento à sua vida e te ama. Aquele homem na minha frente desandou a chorar. Desandou a chorar. Por quê? Porque não tinha como aquele maluco que ele nunca viu saber o que ele queria ouvir do pai dele. Só tinha um jeito daquilo acontecer. Existe um Deus que eu não conheço, do qual eu vivi afastado muito tempo, que agora descobrindo isso, que Ele me ama e tem interesse em me dar o fim que eu desejo, eu devia ter conhecido, eu perdi tempo demais não conhecendo esse Deus. E esse Deus que está atento a esses detalhes, atento a dar para uma mulher uma costela de almoço. Você acha que Ele não está preocupado com coisas mais importantes na sua vida, na sua história? Você acha que Ele não está atento às suas necessidades, às crises que você vive? Você acha que Ele não tem poder de fazer diferente? Quantos acham que vale a pena trazer Deus para a história? Quantos querem descobrir o que está embutido no ser feito filho e filha de Deus para poder usufruir? Porque mesmo a gente que está na casa, mesmo a gente que está aqui há tempos, é surpreendido por Deus. Eu falei, ontem eu só fui tomar sorvete. E um garçom que fazia aniversário, para Deus deixar claro um sinal que eu pedi. Eu não sabia nem qual sinal. Não sabia nem o que Deus ia sinalizar. Se uma gaivota cagasse em mim, já valia. Qualquer coisa está valendo. Qualquer coisa é sinal. Mas um cara que eu nunca vi na vida. Um cara que eu nunca vi na vida. Garçom de uma sorveteria. Chegou para mim no dia do aniversário dele. Falou assim, posso pagar a sua conta? E sabe como que era o nome do garçom? Tel. Que traduzido do grego quer dizer Deus. Você quer sinal maior que esse? Deus quer pagar a sua conta.